eu acho que dá para a gente avançar bem. Eu agradeço o convite de todos, muito obrigada, fui chamada para falar do tema de saúde, meio distante, né? Mas a obra médico-missionária é assim, ela engloba todos, né? Todas as profissões, e nós conseguimos estender o braço para o outro e unir forças. Então, agradeço novamente ao convite por estar aqui. Nós vamos falar um tema muito especial. Vou projetar aqui, e assim que eu projetar, a gente vai fazer uma oração. Só um instantinho que eu estou projetando aqui. Prontinho. Eu convido os que puderem se ajoelhar para fazermos uma oração. Oremos. Santo, 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 bendito Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui, Pai, reunidos para que o Senhor possa falar conosco, que os seus ensinos, através da sua santa palavra e do espírito de profecia, venham revelar-nos a tua vontade, a melhor forma, Pai, de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos do teu santuário, para que sim possamos ter uma comunhão, Pai, com o Senhor. Que o Senhor habite agora em nós, através do seu Santo Espírito, que ele possa abrir a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, Pai, nos preparar para ouvirmos a tua palavra, para passarmos a tua palavra e assim, Pai, estarmos em constante comunhão contigo. Seja conosco nessa manhã, com todos que estão aqui presentes, também os que puderam não estar, que o Senhor possa habitar no coração de cada um. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como disse, fui convidada para falar sobre saúde e já me foi dito que já foi falado sobre os 8 remédios naturais, né? Então, vocês já viram sobre um dos remédios naturais, que é o descanso. Então, eu pensei, como trazer a questão do descanso para vocês, de maneira, vou estar unindo tanto assuntos científicos quanto a questão do espírito de profecia. Então, nós vamos estar vendo sobre a importância do sono. E aí eu trouxe essa logo aqui, pit stop, que significa parada. Muitos de vocês já devem ter visto essa logo em alguns pontos, onde fazem concertos de carro, ou até mesmo o conceito da Fórmula 1. Não vou estar falando sobre o esporte, nós sabemos questão do esporte, questão competitiva que é errado, mas sim uma analogia. Vou trazer para vocês uma analogia do que acontecia nesse momento pit stop com o que acontece também no momento do nosso descanso. Aqui tem um videozinho que eu vou estar passando para vocês de como que ocorre esse momento do pit stop. Olha, como vocês podem ver, é um momento em que o carro para e toda a equipe, todos se juntam e cada um já sabe sua função. E rapidamente eles já vou colocar aqui novamente, ó. E rapidamente, ó, um vai troca uma peça, outro aperta um parafuso, um lubrifica, faz isso e aquilo. Então eles fazem isso no veículo para garantir uma renovação, para que assim o veículo continue a sua jornada. E semelhantemente ocorre conosco isso no momento do nosso descanso. Então aqui, eu trouxe uma imagem, olha, nós vemos como se fosse o nosso corpo, esse veículo, e no momento do nosso descanso, nós temos o quê? Uma renovação das nossas células, a questão de liberação de hormônios que vão ser essenciais e vão ser reparadores também para nós, como ocorreu no vídeo, né? E aqui, só um instantinho, aqui, ó. E nós vemos o quê? Que nesse momento em que os carros vão e avançam, nós vemos o quê? Que cada um sabe o seu papel.
eles sabem que o fluxo é importante, que eles precisam manter a constância, ou seja, trocam rapidinho. Eles sabem que o motorista, ele não é a estrela principal. Eles sabem o quê? Quem é que está lá? O veículo. Então, é o quê? O corpo, né? Igualmente nós, nosso corpo, o santuário de Deus. E eles se concentram na coisa certa e na hora certa. Eles priorizam também o que, que tem que ser feito, o que, que tem que ser mudado, há uma preparação, eles tornam o visual também, mas trazem também a questão do visual. Então, tudo isso é o que ocorre também conosco. E aqui eu quero trazer para vocês também a questão de terríveis são as consequências tanto para as pessoas que sofrem a privação de sono, como para todos que se encontram à sua volta. Então, há muitos casos aqui, vou passar para vocês, que ao pesquisar sobre tragédias, nós vemos que muitos especialistas já estão falando sobre isso, que muitas tragédias ocorrem devido à privação de sono. Né? Então, terríveis são as consequências, tanto para a pessoa que está sofrendo a privação de sono, quanto para as pessoas que estão em volta. E muitas vezes essas tragédias são fatais. E vocês podem ver ao pesquisar sobre essas tragédias, nós vemos essa tragédia que eu trouxe aqui na imagem para vocês, aqui presente, que foi uma tragédia no petroleiro Exxon Valdez, que ocorreu em 24 de março de 1989, onde um navio petroleiro de 330 metros de comprimento se chocou com um bloco de gelo numa madrugada. Então, ele estava saindo do Alasca, onde está aqui no mapa, bem nessa região que eu apontei aqui para vocês. Estava saindo do Alasca, e assim, então, 36 mil toneladas de petróleo foram despejadas no mar, resultando na morte de milhares de animais. Mas não só isso também aconteceu, nós temos vários casos também de acidente na balsa de State Island, também tem um acidente nuclear, que inclusive tem até documentários, depois se vocês quiserem ver mais a respeito, da Three Mile Island, que em 1979, que é o quê? Three Mile Island é a Ilha das Três Marias. Aconteceu isso também, esse acidente nuclear, em 1979, na madrugada, gente. 4 funcionários, eles tentavam se manter acordados com café. Vejam só, com café. E eles estavam lá e começaram a observar mais de 1.200 luzes acendendo, piscando no painel, eles não sabiam o que fazer. Então, involuntariamente, eles transformaram a falha mecânica em um acidente muito sério. As bombas de água, porque é uma usina nuclear, então são grandes bombas, tem sempre água e eles trabalham com evaporação, pressão, né? Então, as bombas de água falharam e as medidas de segurança faziam com que muitas funções da usina fossem automáticas e a turbina ela simplesmente parou. E aí eles cortaram também o suprimento de água que não deveriam ter cortado. Por quê? Porque eles estavam com privação de sono. Eles não sabiam nem ao certo o que eles estavam fazendo. Então, só por volta, isso aconteceu de madrugada, né? Só por volta das 3 horas da tarde que a falha foi identificada nas bombas de refrigeração. Então, houve um grande estrondo, radiação, muita coisa aconteceu. E hoje também, constantemente, acontece muitas tragédias por privação de sono, como no caso de pessoas que perdem a vida dormindo no volante. Então, eu quis trazer aqui para vocês tragédias que ocorrem não só nessas grandes coisas que a gente fica sabendo, mas no dia a dia, no dia a dia. E nós temos que saber da importância de um sono reparador. A gente precisa desse sono reparador. Só um instantinho. Isso, nós precisamos de um sono reparador. O sono, ele é um dos grandes mistérios da vida. Pesquisas modernas lançaram luz sobre o assunto, né, sobre o assunto do sono, mostrando que o sono ele é um componente crucial de um estilo de vida saudável. E que a falta de sono pode ter amplas consequências, afetando o humor, a criatividade,
e a desintoxicação do cérebro, até a expressão do DNA, e também riscos de doenças crônicas, incluindo demência e a longevidade. Aqui no slide eu tinha separado uma imagenzinha do cérebro, mas ela não está sendo reproduzida aqui, não sei por quê. Mas eu vou falar um pouco sobre ela. Então, nós temos o nosso cérebro, e na parte mais ou menos aqui, internamente, nós temos o locus coeruleus. Vamos chamar ele de LC. Ele é um neurônio que ele está relacionado com o humor, a atenção, a motivação, que são resultados bem complexos das nossas atividades, dos nossos neurônios, do cérebro. E esse neurônio, ele tem muita importância no nosso sono, para assim nós termos um melhor descanso. E é nesse neurônio que a gente vai focar. Por quê? Ele é um neurônio da vigília. Então, conforme a gente for dando estímulos para esse neurônio, ele vai nos manter o quê? Em alerta e vai inibir o sono. Ele manda sinais para inibir o sono. Então, por isso que nós vamos aprender hoje como evitar esses estímulos e como dar o melhor ritmo para o nosso corpo, para assim nós termos verdadeiramente um descanso reparador. Aqui, ainda continuando sobre o sono, né, um dos grandes mistérios da vida, uma das descobertas mais recentes e radicais, né, revelou a importância do sono para a saúde, mostrando que cada órgão e célula tem seu próprio relógio biológico. Seu cérebro é como um relógio central. Então, como eu estava falando do cérebro, e tudo acontece no cérebro. Então, ele é um relógio central. Tudo vem através dele, através de estímulos. O cérebro, ele sincroniza todas as funções do corpo para atender a um ciclo de 24 horas de luz e escuridão. Olha só como Deus é perfeito. Nós trabalhamos em ciclos de 24 horas e nós dependemos da questão da luz e escuridão. Isso é muito importante, a incidência de luz para o nosso corpo, para funcionamento adequado. Então, quando você perturba o seu ritmo circadiano, ao não dormir o suficiente, os resultados se espalham pelo nosso sistema. Então, vai elevar a pressão arterial, desregulariza os hormônios, dá fome, o açúcar no sangue também aumenta a expressão de genes, de inflamação, uma série de coisas, além de riscos, né, de acidentes. Então, nós sabemos, através também do espírito de profecia, como vocês já devem ter estudado, que nós não devemos dormir menos de 6 horas. Isso faz muito mal para o nosso corpo, compromete as nossas funções cognitivas, e nós temos que estar com as nossas funções cognitivas intactas, perfeitas, para termos uma boa comunhão, para discernirmos o tempo em que nós vivemos, para nós discernirmos a palavra de Deus. Porque nós sabemos que cada vez que se aproxima, os enganos vão se aumentando e nós precisamos estar bem. Então, o sono faz parte disso. E nós vamos ver aqui como, rapidinho, né? Como a privação de sono afeta a nossa saúde. Então, ela compromete a nossa memória comprometida, há uma redução da habilidade de aprendizado. Então, nós sabemos que nós não conseguimos aprender, né, diretamente, não conseguimos aprender, porque há um desligamento do hipocampo aqui no cérebro. E ocorre, então, um déficit de 40% no cérebro. Então, olha aí, 40% da sua capacidade é reduzida em relação à habilidade de formar novas memórias, enquanto você está privando do sono. Então, sua habilidade é reduzida em 40%. Há uma redução na habilidade de cumprir tarefas, resultando em baixa produtividade no trabalho, notas baixas, redução no desempenho físico, redução da criatividade, tempo de reação. Então, por exemplo, em acidente, né? Tá vindo um carro, eu não vou ter muita capacidade de reagir e acaba acontecendo acidente. Risco de aumento de problemas neurológicos, de depressão, demência e doença de Alzheimer. Olha, doença de Alzheimer está muito ligado à privação de sono, muito mesmo. Então, por quê? Há uma contenção de sangue que se torna mais permeável com a idade, permitindo, assim, passagem de toxinas. Então, a gente contém o sono, contém o sangue, então nós vamos ter o quê? Uma
nós vamos permitir passagem de toxinas. Então, isso é um conjunto, né, com a redução da eficiência do sistema linfático. O que é o sistema linfático? O sistema linfático é o sistema de eliminação de resíduos do sistema nervoso central. Então, assim como nós temos no nosso corpo o sistema linfático, no nosso cérebro também nós temos um sistema que faz essa eliminação de toxinas. Por isso que é importante a gente dormir, porque a gente não vai conseguir eliminar essas toxinas se a gente não descansar, por conta desse fluxo do sangue, né? Então, devido à falta de sono, permite que ocorra danos mais rápidos em seu cérebro. E acredita-se que essa deteriorização tem um papel significativo no desempenho da doença de Alzheimer. Há também aumento de risco de diabetes tipo 2 e o fato também de termos sonos excessivos durante o dia também nos dá diabetes, também nos dá o risco de desenvolvermos diabetes do tipo 2. Então, Espírito de Profecia já nos diz também da questão de dormirmos também excessivamente, além do período, né, de 8 horas que nós temos para dormir. Então, faz tão mal a gente dormir menos, como também faz muito mal a gente dormir mais do que 8 horas. E nós vemos também a questão do sistema imunológico que é enfraquecido, porque a nossa memória imunológica, ela sofre com isso, porque ela não vai ter também essa capacidade de renovação, o sistema imunológico, ele se torna capaz de reagir com mais velocidade e eficiência quando há um descanso, quando não descansa, ele não vai reagir com a forma como deveria, aumento de obesidade, né, câncer, pressão alta, osteoporose, dores, e dores relacionadas a condições de fibromialgia. A questão do câncer, nós vemos que há estudos, tá, que já trazem isso, vocês podem pesquisar, que tumores crescem 2 ou 3 vezes mais rápidos em animais de laboratório com severas disfunções de sono. Então, olha aí. Então, a gente causa esse crescimento pela falta de sono. O mecanismo primariamente responsável por esse efeito é uma disfunção na produção da melatonina. Olha só, a disfunção da melatonina pode fazer com que se desenvolva, cresçam esses tumores. Então, a melatonina, ela é o quê? É um hormônio com propriedades antioxidantes e anticancerígenas. Por isso que é importante a melatonina. E hoje nós vamos aprender a como produzir melatonina no nosso corpo, porque ela é muito importante. Ela também é anticancerígena, né? A melatonina, ela inibe a proliferação de células cancerígenas e ela desencadeia sua autodestruição também. Então, isso interfere significativamente no nosso corpo. Vemos também aumento de propensão de úlceras estomacais, comprometimento da função sexual, danos ao equilíbrio de emoções e percepção emocional. Por quê? O cérebro, como eu disse, lá do LC, do locus, né? Nós também temos a amígdala cerebral, que é uma das regiões centrais do nosso cérebro. Ela que é responsável por gerar emoções, então emocional forte, inclusive também emoções tanto positivas quanto negativas. E ela torna-se 60% mais reativa do que o normal quando você dorme mal ou insuficientemente, resultando no aumento da intensidade emocional e da volatilidade. Então, tem aquele mix de emoção, né? E aí você também, às vezes, perde essa questão do teu controle emocional por conta disso. Aumento do risco de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia, suicídio, tudo isso também está relacionado. Envelhecimento precoce, principalmente porque quando dormimos, como eu disse, há uma produção de hormônio do crescimento, que normalmente ele é liberado durante um sono profundo, então por isso que a gente tem que ter aquele sono profundo, para termos uma liberação de hormônios de crescimento, aumento do risco de morte, por todas as causas, né, como eu disse, as pessoas perdem a capacidade. E aí nós vamos aprender hoje, olha gente, eu vou estar trazendo bastante conceito, assim, mas
na prática, né, mais conceito científico, porque muitas das coisas nós já vimos, vocês já estudaram sobre os remédios naturais, sabem da importância de um sono, de um descanso. Então, vou estar trazendo para vocês aqui como a gente tem que produzir essa melatonina, como são os nossos ciclos, ciclos de luz e escuridão, como eles afetam o nosso sono, nossa saúde. Como eu disse, nós temos o ciclo de 24 horas. E nós temos a importância de estarmos expostos à luz ambiente, luz natural, e também nós temos que nos expor à escuridão, que é isso que vai trazer o quê? Fazer o desenvolvimento da nossa melatonina, que como nós vimos, ela ajuda também a combater agentes cancerígenos. Então, por isso que é importante a gente estar produzindo a nossa melatonina. Então, aqui. Então, nós temos que manter um ritmo natural de exposição à luz durante o dia e a escuridão durante a noite. A gente tem que ter esse ritmo, porque isso é um componente essencial para uma rotina de sono saudável. Ó, a maioria das pessoas nas sociedades ocidentais passa a maior parte do dia dentro de casa, como nós vemos na sociedade, dentro de casa ou dentro de escritórios, né? O que essencialmente nos coloca em um estado de deficiência de luz, pois a luz interna é cerca de 2 ordens de magnitude mais fraca do que a luz externa. Então, não tem comparação da luz interna para a externa. A externa, a luz ambiente, ela é muito boa. Ela nos traz vida, ela nos traz defesa imunológica. Então, isso é muito importante. Então, para manter o seu relógio biológico funcionando, é importante ficar exposto à luz durante o dia. A luz de ambientes internos costumam não ser intensas o suficiente para regular o ciclo circadiano. Por isso que a gente tem que estar pelo menos um momento, ó, os primeiros 30, 60 minutos de exposição à luz natural durante a manhã ou a metade do dia atendem cerca de 80% da necessidade da regulagem do ciclo. Vejam só a importância. Então, isso significa que sair por meia hora durante o almoço, você tá lá no seu almoço, saia pelo menos por meia hora durante o seu almoço e tome luz, sabe? Fica exposto à luz natural. Isso vai garantir que você vai ter uma boa exposição à luz e você vai garantir o seu ciclo circadiano saudável. A exposição à luz do sol de manhã pode ser um fator muito importante para a sincronização do ciclo. Então, na hora do almoço, sai um pouquinho, fica pelo menos meia hora exposto. Se puder ficar mais, melhor, mas fica exposto a essa luz para te ajudar a regular o seu ciclo. Aqui eu vou passar bem rapidinho sobre, que é só para a gente entender, né, que nós precisamos evitar luzes artificiais muito fortes após o pôr do sol, né? Então, durante o dia, é o momento de nos expormos à luz, né? À luz ambiente. Durante a noite, vamos evitar as luzes, principalmente as luzes artificiais, pois elas, olha, comprometem a produção de melatonina. Algo entre 50 a 1000 lux é o limite no qual o corpo começa a suprir a produção de melatonina. Aí aqui eu vou trazer só um estudo, né, da questão da melatonina, como está relacionado com a luz ambiente e a luz artificial, que de fato a melatonina ela é produzida a níveis muito elevados quando nós nos expomos à luz ambiente. E a exposição à luz ambiente durante as horas normais de sono suprime mais de 50% da melatonina. Então, se a gente se expor à luz ambiente nas horas normais que nós temos que nos expor mesmo, isso vai suprir. Então, nós vamos ter um ganho de 50% de melatonina. E, como eu disse, após o pôr do sol, diminuir as luzes, você deve usar lâmpadas incandescentes, não fluorescentes ou de LED. Luzes vermelhas e âmbar interferem menos na produção de melatonina. Então, no seu ambiente que você for dormir, coloca uma lâmpadazinha, uma luzinha mais âmbar, aquela mais amarelinha, assim, mais vermelhinha, que aí elas vão interferir menos na produção da melatonina, enquanto as luzes azuis e verdes interferem mais. Então, vamos trocar no seu ambiente de dormir. Então, você já está no seu ritmo, na sua rotina de dormir, está escurecendo,
coloca lá sua luzinha, e aí você vai, porque aí seu corpo ele vai entender que ele está se preparando para dormir. E assim você vai ter a sua produção de melatonina garantida. E a falta de sono tem efeitos cumulativos. O sono perdido, ele não é recuperável. O espírito de profecia também traz sobre isso, que ele não é recuperável. É, no espírito de profecia, Ellen White até nos diz que se nós dormirmos 4 horas depois da meia-noite, o horário que nós temos que dormir, essas 4 horas não vão valer de nada do que as duas que a gente dorme até antes. Então, olha a importância de dormirmos cedo, né? Para nós termos, porque o nosso corpo, como eu disse, ele tem um ciclo, então no momento certo, na hora certa, que ele vai liberar o hormônio do crescimento, que ele vai produzir a melatonina. Então, a gente precisa buscar ao máximo colocar na nossa rotina, claro que há exceções, mas ao máximo tentar manter o nosso ritmo, o ritmo do nosso corpo, que foi tudo tão bem projetado, que é isso que vai nos dar um descanso verdadeiro. Então, o sono perdido não é recuperável. A falta de sono contínuo tem um efeito cumulativo que compromete a saúde. E a boa notícia é que há várias técnicas naturais que você pode aprender para restaurar a qualidade do sono. E nós vamos aprender aqui algumas técnicas. Descanso reparador. Como nós vimos, né, faça importante a percepção de que dormir menos de 6 horas por noite acarreta problemas cognitivos. A privação do sono também tem relação com outros efeitos sobre a saúde, incluindo obesidade, diabetes, doenças, formas negativas de depressão e ansiedade. Agora nós vamos entender aqui um pouquinho mais sobre a importância de manter uma sincronia com a natureza. Então está nosso corpo humano, nós vemos aqui vários relógios, ou seja, nós temos um relógio, né? E nós vamos ver sobre o núcleo supraquiasmático, esse NSQ, que está aí com uma setinha, o gráfico, dia, noite. Então, um elemento essencial para se dormir bem consiste em manter um ritmo natural de exposição à luz do sol no decorrer do dia e à escuridão durante a noite. A exposição à luz do sol durante o dia age como um principal sincronizador do relógio mestre. Então, isso vai sincronizar o nosso relógio. Um grupo de células presentes no cérebro e é chamada de núcleos supraquiasmáticos, que é esse daqui que eu falei para vocês. Quando a luz, ó, vocês podem ver aqui a luz solar, nós temos o olho. Quando a luz penetra nos olhos, esse núcleo ele é sincronizado com um ciclo claro-escuro. Nós temos um ciclo que sincroniza isso, claro-escuro do ambiente. Há também outros relógios biológicos no nosso corpo que sincronizam isso, como um relógio mestre também. E o importante motivo pelo qual tantas pessoas dormem mal ou tão pouco tem relação com a perturbação do nosso relógio. Então, o fato de perturbar. O fato é que a maioria das pessoas passa o dia em ambientes fechados ou em abrigo de intensa luz do dia e depois passa a noite sob intensa luz artificial. E aí isso desencadeia o nosso corpo. Nosso corpo não corresponde da maneira correta. O resultado disso é que os seus relógios biológicos saem de sincronia com o ritmo natural da luz, né? Eles vão sair de sincronia. E com isso, ter um sono restaurador torna-se inalcançável, porque a gente já não tem mais segue mais a regulação do nosso corpo, né? Então, há estudos que demonstram que 15 milhões de norte-americanos trabalham em turno noturno, como há muito até aqui no Brasil também, em todo o mundo acontece isso. Questão de trocas de turno, turno noturno. Desculpa. E os efeitos são diversos, né? O fato de você trabalhar nisso. Então, ó, um exemplo é que 3 anos de trabalho periódico no turno da noite pode elevar em 20% o risco de diabetes, um percentual que continua subindo com o tempo. Então, o fato de você trabalhar 3 anos seguidos no turno noturno vai aumentar muito a tua chance de ter diabetes. E o que acontece quando você sofre a privação do sono, né?
Então, nós temos uma diminuição do tempo de reação, você não reage com a sua rapidez normal, você tem um comprometimento da cognição a curto e a longo prazo. Então, dormir de 4 a 6 horas em uma única noite pode comprometer no dia seguinte sua capacidade de pensar com clareza, isso é óbvio. E esse fato faz com que nós tenhamos uma perda de 25% dos neurônios que são localizados no loco coeruleus, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui, que é um núcleo que fica no tronco cerebral, que ele está relacionado com os processos cognitivos, questão de emoções também. Então, olha o que acontece, nós vamos perder neurônios, 25% dos nossos neurônios, entendeu? A privação de sono traz essas consequências, Alzheimer também, tem um declínio da memória e aprendizado, então há um processo, né, de crescimento do cérebro, existe um processo que nosso cérebro passa, que é chamada neuroplasticidade, seja a base da capacidade para controlar o comportamento, essa é a neuroplasticidade, o aprendizado e a memória. Contudo, o sono e a sua insuficiência modificam a expressão de diversos genes e produtos genéticos de importância plasticidade sináptica. Então, é o que? Um crescimento cerebral. E nós vamos ter um declínio dessa capacidade de crescimento. E, além disso, durante o sono, se desencadeia determinadas formas de potencialização ao longo prazo, que se trata de um processo neural para o estabelecimento do aprendizado e da memória. A intensificação das emoções, como nós vemos, né? As emoções são intensificadas, nós não vamos ter muito controle, a nossa reação, cognição, as emoções correm soltas, né? Porque nós vemos aqui, ó, como na imagem, esse é o nosso sistema límbico. E então nós temos a amígdala, que eu disse da amígdala cerebral, ela controla as emoções como o medo e a raiva, que são as emoções básicas. E nós temos o córtex frontal, que ele exerce um papel essencial na regulação das emoções. Então, como sendo um sono fundamental para o seu devido funcionamento. E quando isso, olha, quando se está descansando, o córtex frontal encontra-se bem conectado à amígdala. Então, eles ficam conectados. O profundo centro emocional. E atua quase como um freio ou acelerador emocional. Então, ele vai lá como acelerando ou freando, porque os dois estão em comunhão, né? Quando nós passamos pelo processo de descanso. Mas a privação do sono, ele gera uma desconexão entre esses dois, a amígdala e o córtex frontal, acarretando o descontrole das emoções. E ela também vai exercer um papel de doenças mentais, né? Deteriorização da função imunológica da saúde, privação de sono provoca o mesmo efeito que o estresse e as doenças sobre o sistema imunológico. Então, a privação eleva o risco de doenças crônicas. E aqui eu trouxe essa tabelinha bem interessante, que traz, é um estudo, né, com uma revisão científica de mais de 300 estudos, eles chegaram a esse consenso, que foi feito esse estudo entre 2004 e 2014, tá? E eles entraram nesse consenso das horas dormidas, e nós vemos que a maioria, como nós vemos, eles colocam de 7 a 9, mas o nosso mínimo mesmo é 8 horas, e nós podemos ver aqui adultos, idosos, 8 horas é a hora ideal. E nossa profetisa já tínhamos nos alertado já há muito tempo atrás, né? Muito antes da ciência. Então, nós vemos aqui a importância de verdadeiramente dormir às 8 horas. E aí, vamos ver aqui como oferecer um apoio ao ritmo circadiano e dormir melhor para alcançar a saúde ideal. Então, como nós vamos fazer isso? Para termos o ritmo circadiano, como dar estímulos adequados para o nosso cérebro, porque como nós vimos, tudo acontece aqui nessa grande e complexa máquina. É o momento em que nós dormimos e todas as nossas células são renovadas. Então, nós temos que fazer o quê? Evitar TV ou computadores à noite,
pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Por quê? Esses dispositivos, eles emitem uma luz azul, que leva seu cérebro a acreditar que ainda é dia. Então, a luz azul, ela traz essa mensagem para o nosso cérebro. O normal é que o cérebro comece a secretar melatonina entre 9 e 22 horas. E a luz emitida por tais dispositivos pode atrapalhar esse processo. Entendeu? Então, o horário da gente já está dormindo, a gente tem que estar dormindo antes desses horários, para gente, nosso cérebro, começar a secretar melatonina, a gente ter produção de melatonina e, claro, evitar luz azul, qualquer luz azul, às vezes em locais assim mais quentes, né? Como já morei, agora eu estou aqui fazendo um trabalho em Minas, mas lá no norte a gente usa muito central de ar, né? E na central tem aquela luzinha azul, né? Tira aquela luzinha, porque até essa luzinha ela atrapalha, ela vai mandar estímulos para o seu cérebro e ele vai achar que ainda é dia. A outra opção também temos que vocês podem baixar um aplicativo Flux 13. É um aplicativo gratuito que ele escurece o monitor ou as telas de forma automática durante a noite, podendo assim diminuir os efeitos diversos, né? E aí é bom a gente ter nesses dispositivos esse escurecimento, que vai ajudar também bastante. Tome um pouco de sol de manhã, lembrem que eu falei o horário do almoço, para um pouquinho, fica 30 minutos lá, ou se puder ficar mais de 30, 60 minutos, expostos ao sol intenso do meio-dia. Se exponha. É preciso uma luz intensa para o nosso sistema circadiano se reiniciar. Então, tomar de 10 a 15 minutos de sol pela manhã, isso vai enviar uma forte mensagem para o relógio interno do nosso corpo, avisando que o dia chegou e assim vai diminuir o risco de que ele se confunda com as luzes fracas emitidas durante a noite. Então, ele vai entender que essa luz intensa do dia, então é dia. Então, vou trabalhar segundo o entendimento de que é o dia mesmo. E à noite, essas luzes fracas, o seu corpo já vai entender o que? É momento de descansar. E além disso, você que trabalha em ambientes fechados, né? Tente passar pelo menos 30 a 60 minutos ao ar livre durante a parte mais clara do dia. Durma na escuridão total ou no mais próximo disso possível, né? Então, tente deixar seu quartinho bem escuro. Mesmo a mais leve luz no quarto pode atrapalhar o seu relógio biológico e a produção de melatonina pela glândula pineal. Então, nós recomendo cobrir suas janelas com cortinas blackout ou usar uma máscara também de dormir. Você pode estar colocando a máscara ao invés de colocar cortinas. É uma solução também. Tentar não acender nenhuma luz à noite, mesmo quando você se levantar para ir ao banheiro, né? Se precisa de luz, e se precisar de luz, tem aquela luzinha que eu falei que você pode comprar até aquelas luzinhas e conectar na tomada, uma luzinha bem fraca, sabe? Um abajurzinho, porque aí pelo menos te conduz no caminho para ir do banheiro, mas evite acender mesmo a lâmpada, a luz, porque vai atrapalhar o seu sono. Você vai observar que às vezes você vai ao banheiro de noite, e aí às vezes você vai ter dificuldade para voltar a dormir novamente, porque o seu corpo ele foi exposto a uma luz muito alta, que ele não estava acostumado, ele estava num ambiente escurinho e repentinamente clareou muito. Então aí seu corpo vai entender o quê? Amanheceu, né? E aí ele vai despertar. Por isso que é bom evitar essas luzes. E dormir na escuridão, quanto mais escuro for necessário. Se precisar de uma fonte de luz à noite, como eu disse, né, instale uma lâmpada amarela, laranja ou vermelha de baixíssima voltagem. A luz dessas frequências não perturba a produção da melatonina da mesma forma que a luz da frequência azul. As luminárias de céu servem também com essa finalidade, elas ajudam também. Outra coisa que é bem interessante, a questão da temperatura do quarto. Mantenha a temperatura do quarto abaixo de 21 graus. Bom que quem mora em região fria, isso é bom, mas para quem mora em região quente, tente manter a temperatura do seu quarto mais ou menos assim, abaixo de 21 graus. Por quê? Muitas pessoas, elas mantêm a casa aquecida demais, começando pelos quartos, né? Mas, segundo estudos, a temperatura ambiente ideal para dormir gira em torno de 15 a 20 graus. Então,
Como assim? Temperaturas mais altas ou mais baixas, elas podem causar uma inquietude no sono. E quando você dorme, a temperatura interna do seu corpo, ela cai naturalmente, ela vai cair para níveis baixos. Geralmente, 4 horas após o início do sono. Então, comecei a dormir, a sua temperatura naturalmente ela vai baixar. E cientistas, eles acreditam que o quarto mais frio possa conduzir melhor o sono, já que ele vai imitar a queda natural da temperatura do corpo. Então, caso você queira ajustar a temperatura do seu quarto com ar-condicionado, pode ser, né? Você pode ajustar com ar-condicionado ou até mesmo dormir sem roupa, que tá lá no seu quarto, isso também vai ajudar bastante, tá? Então, há estudos também, benefícios de se dormir sem roupa, ajuda na qualidade do sono, porque não vai ter nada apertando, pegando assim, não vai atrapalhar no sono. Então, é bem importante também a questão da temperatura do quarto. Tome um banho, tome um banho quente, bem quentinho, faltando 1h30, 2 horas para dormir, porque isso vai elevar a temperatura do seu corpo, do seu organismo, e aí depois que você sair do banho, se deitar, ela vai cair a temperatura de forma abrupta quando você sair do banho. Isso vai sinalizar para o seu corpo que ele já está pronto para dormir. Então, isso também é uma boa solução. Vai te ajudar a dormir e descansar melhor. E evite os campos eletromagnéticos, que é o SEM, no seu quarto. Isso é muito importante, pessoal. Os campos eletromagnéticos podem perturbar a glândula pineal e, assim, consequente, a produção da melatonina, além de provocar outros efeitos biológicos negativos. Então, o ideal é você desligar todos os roteadores sem fio na sua casa durante a noite. Você não vai usar na internet, não vai estar usando, desliga. Você não precisa de internet, né, enquanto dorme, porque isso vai atrapalhar muito, muito. Então evita o celular próximo. Se estiver carregando, deixa pelo menos a 1,5 m de distância. Não deixa ele próximo aqui de você, porque isso conduz também ao envelhecimento precoce, essa exposição a campos eletromagnéticos, você também não vai ter um descanso legal, não. Desligue a eletricidade toda que estiver próximo do seu quarto. Use um monitor de condicionamento físico para monitorar seu sono. Tem também essa opção, você não sabe se você está descansando bem. Hoje em dia nós temos uma série de coisas, tecnologia a nosso favor. Então você pode usar um monitor para monitorar o seu sono, para você ver a qualidade. Então é provável que você não esteja dormindo tanto quanto imagina. E aí você pode usar um instrumento de monitorização para acompanhar o seu sono. Isso vai te ajudar para você ver se realmente você está dormindo às 8 horas durante a noite, porque muitas vezes a gente deita e fica lá na cama, aí acha que eu dormi 8 horas, mas você não dormiu as 8 horas, você só pode ter ficado deitado só esse tempo, mas você não dormiu, porque é 8 horas dormida, não entra a questão dos 30 minutos antes que você tá lá na cama tentando dormir, é 8 horas mesmo de bom sono, que é o sono reparador. Mantenha alarmes e outros dispositivos elétricos longe da sua cama e evite usar alarmes muito barulhentos, que vai te fazer acordar abruptamente, né? Então é melhor manter esses dispositivos longe da sua cama. Então, como eu disse, mais ou menos 1,5 m de distância. Caso o seu celular fique ligado durante a noite, mantenha-o longe do quarto. Quando possível, prefira mantê-lo. Se for mantê-lo no quarto, desligue ou coloque no modo avião. O despertador, eu indico que ao invés de colocar barulhos desnecessários que vão nos ajudar, tem uma forma de alarme que é com luz, né? Ele vai aumentando a intensidade e isso vai fazendo com que o seu corpo vá entendendo que, já é dia. Vocês vão ver que quando vocês colocarem essa rotina em prática, o seu corpo já vai perceber, ele vai despertar sozinho, porque ele vai ver a intensidade da luz. Ou também a forma que vocês podem deixar é até mesmo a cortina, né? Depois, com o tempo, ela for clareando, o seu corpo vai entender que está amanhecendo, né? Um alarme falante, movido a pilha, para evitar campos eletromagnéticos, você pode também fazer isso. O despertador solar,
como eu disse, que é uma forma de você, se seu quarto tá bem escurinho, não precisa então, você pode deixar, não tem fonte de luz externa à sua janela, que vai clarear o seu quarto, você pode deixar essa cortina aberta, e aí o seu corpo vai acordar conforme for aparecendo o sol. É uma ótima opção também. Ah, nós temos também a questão da posição de dormir. Adote uma posição neutra a dormir. Aqui, olha, nós temos, ó, o que é certo e errado de dormir. Então, a melhor maneira que seria barriga para cima, e aí você tem que o quê? Alinhar sua coluna, ter um travesseirinho, um rolinho embaixo dos joelhos, e de lado, com um travesseirinho, e também um travesseirinho entre as pernas, para você manter o seu corpo alinhado. Não é dormir de barriga para baixo, não faz bem. Braço para fora da cama, travesseiro muito alto ou travesseiro muito baixo. Você tem que alinhar o seu corpo, né? O segredo, ó, você dorme de lado ou de barriga para baixo, você tem e fica trocando de posição a noite toda. Então você vai se acostumando a uma posição só. Com o tempo você vai conseguindo ter essa rotina. Então, como eu disse, o segredo é um travesseiro para suporte, suporte para o pescoço e não para a cabeça, tá? Por isso que é importante o travesseiro, ele é um suporte para o pescoço. E aí ele vai manter a sua coluna na curvatura adequada. Aqui, reserve sua cama apenas para dormir. Então, caso você esteja acostumado a trabalhar ou ver TV, ou ficar lá no celular horas e horas, isso pode dificultar a sua capacidade de pegar no sono. Então, vocês têm que colocar na rotina como a cama mesmo, um ambiente só para dormir, porque aí, quando você for, o seu corpo já vai entender também esse estímulo. É incrível como o nosso corpo funciona. Ele consegue captar o estímulo. Então, quando for para a cama, ele vai entender. Ele já sabe, olha, é melhor, é o momento para descansar. Aqui, aqui no caso, dormir em camas separadas, mas é no caso assim de animais, né? Se você vê que tem animais que estão comprometendo o seu sono, ou situações que a pessoa ronca demais, chuta, tá? Talvez seja uma opção para não atrapalhar o seu sono. E aqui dicas, né, para se preparar para dormir e pegar no sono com facilidade. Então, vamos lá para as dicas. Vá para a cama mais cedo possível para assegurar o tempo de repouso necessário, né? O seu corpo, o sistema adrenal do seu corpo, ele recupera a maior parte da energia entre 11 da noite e 1 da manhã. Além disso, a sua vesícula biliar elimina toxinas nesse mesmo horário. Então, procure ir bem cedinho para a cama. Antes mesmo, ó, por mais que é liberado 11, né, da noite, mas nós temos hormônio de crescimento e também a melatonina, que é 9 horas da noite. Então, vá cedo para a cama. Caso você esteja acordado, as toxinas, elas vão voltar para o fígado. E isso pode comprometer sua saúde, né? Então, e antes da eletricidade ser amplamente utilizada, as pessoas iam para a cama pouco depois do pôr do sol, assim como faz a maioria dos animais. Isso também deveria continuar valendo para nós, humanos. Então, seguir certamente. O horário da noite, escuro, foi feito para dormir. Mantenha um horário consistente, o seu corpo, como nós vemos, ele tem ciclos, o nosso corpo. E horário, se a gente criar essa rotina, o corpo ele vai se adaptando. Então, vá para a cama no mesmo horário todos os dias. Claro que há momentos, exceções, mas os que não desista, né? Mesmo que, mas eu não consigo, é, tal dia aconteceu isso, aquilo, por mais que aconteceu, mas depois volte, vai tentando os outros dias. Então, mantenha um horário. Estabeleça uma rotina relaxante de sono. Isso pode incluir atividade espiritual, né? Então, é você meditar, orar, você pode ler, né? E aí, depois que você lê, você vai para sua cama e fica refletindo do amor de Cristo, quão grande sacrifício Deus fez. É o momento de você refletir na vida de Cristo, né? Uma relaxante, sempre bom a gente contemplar, né? Lembrar do que Cristo fez e faz por nós todos os dias. Ellen White mesmo nos diz, para todos os dias meditarmos na vida e no sacrifício de Cristo. Evite líquidos 2 horas antes de dormir.
Isso reduz a necessidade de levantar e ir ao banheiro, né? Vá ao banheiro antes de dormir, então antes de dormir já vá, porque aí vai reduzir as chances de você ter que levantar durante a noite. Evite comer pelo menos 3 horas antes de ir dormir, abandonando particularmente o consumo de grãos e açúcares, né? Isso é muito importante, porque à noite, né, acaba que o açúcar, olha, a quantidade de açúcar no sangue, ele atrasa o sono e pode causar um refluxo ácido. Mais tarde, quando o açúcar no sangue baixar, que é a hipoglicemia, você pode acordar e não conseguir dormir novamente. Além disso, comer antes de dormir pode afetar sua saúde de outras maneiras também. Se você consumir mais calorias do que o seu corpo pode utilizar imediatamente, haverá um excesso de elétrons livres no seu corpo, que se acumulam em suas mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, as células do nosso corpo. E esses elétrons são altamente reativos e começam a vazar da cadeia de transporte. Então, mesma forma, evitar grãos, porque eles vão precisar de uma grande concentração para poder fazer essa digestão, e os açúcares, como nós vimos, ele vai baixar, vai dar hipoglicemia e você vai acordar, não vai conseguir dormir. Minimize o uso de eletrônicos durante a noite, né? Todo durante o dia quanto à noite. Então, telas eletrônicas são grandes causadoras de insônia. Isso nós já sabemos, há estudos comprovados que eles roubam a capacidade nossa de cair no sono rapidamente. Lembram do locus que eu falei para vocês aqui? Essas luzes, elas vão dando estímulos para essa parte do nosso cérebro e ela é a parte da vigília. Então, ela vai todo o estímulo para o sono vai ser cortado, porque ela está sendo estimulada, então ela está entendendo que estou durante o dia, preciso estar acordada, e aí a gente vai perder o sono mesmo. Pesquisas comprovam que quanto mais tempo você passa utilizando eletrônicos durante o dia, especialmente à noite, mais tempo leva para conseguir dormir e menor é o seu tempo de sono. Então, adolescentes que vivem com tablets, videogames, computadores, por mais de 5 horas por dia, são 3,5 vezes mais propensos a dormir menos do que 5 horas por noite. E aí, eu trouxe aqui essa opção, ó, se você precisa usar eletrônicos à noite, instale um software bloqueador de luz azul. O Iris é o melhor da categoria, então vocês podem instalar nos eletrônicos e isso vai ajudar. Ele serve tanto para celular, para TV, computador. E aí ele vai bloquear a luz azul, que atrapalha o seu sono. Faça exercícios também de controle de respiração. Respirar é ao mesmo tempo um processo voluntário e involuntário. Você pode alterar a velocidade e a profundidade de respiração e escolher entre respirar pela boca e o nariz. Então, você pode estar fazendo esses exercícios, né? A combinação da respiração controlada com a contagem pode ser particularmente eficiente quando sua mente se recusa a se desligar à noite. Então, você está lá, eu tô com insônia, faça um exercício de respiração controlada, isso vai ajudar muito. Você pode experimentar um exercício de respiração que envolve contagem. A chamada técnica de respiração 4-7-8 é uma solução poderosa no combate à ansiedade. Então, contagem. Respiro, conto 4. Respiro 7, depois 8, entendeu? Vai fazendo as contagens até o seu corpo relaxar. Aí aqui ele está falando de outras alternativas, né, que eu trago para vocês, que é a sauna, seguida por uma imersão fria em uma piscina ou chuveiro 2 ou 3 horas antes de dormir. Essa combinação ajuda a ativar os nervos parasimpáticos e induzir o relaxamento, produzindo assim um sono profundo. Então, alternativas, né? Nós temos no nosso estudo, graças a Deus, nós temos muitas alternativas naturais, onde nós podemos recorrer a elas, ao invés de recorrer a medicamentos químicos, né? Que depois vão nos tornar um vício no nosso corpo e que vai acabar também com outros órgãos nossos. Então, evitemos esses tipos de soluções e busquemos as soluções naturais que Deus nos dá a oportunidade, né? Tome um banho quente de chuveiro ou banheira antes de ir para a cama. Lembra que eu disse? Aquele banho quente, quando você sair, aquela temperatura que se elevou
vai abaixar e seu corpo vai entender que ele já está no processo de dormir. Use meias para dormir, muito importante também, as meinhas, porque os pés eles costumam esfriar mais do que o restante do corpo, né? Pois recebem menos circulação de sangue. Então, um estudo demonstrou que usar meias para dormir reduz as vezes que você acorda à noite. E como uma alternativa, você também pode colocar a garrafa de água quente perto dos pés à noite. Use máscara para bloquear a luz, pare de trabalhar pelo menos 1 hora antes de dormir, preferivelmente 2 horas. Isso dará à sua mente uma chance de descansar tranquilamente. Evitar ver TV antes de dormir, ouvir músicas relaxantes. Algumas pessoas gostam de ouvir o ruído branco ou sons da natureza, como o barulho do oceano, floresta, para pegar no sono mais rapidamente. O ruído branco é uma ótima alternativa, inclusive para crianças, para bebês, você colocar até ele cair no sono, o bebezinho. Leia algo espiritual, inspirador. Então, medite mesmo na, na vida de Cristo, né, na Bíblia. Não leia coisas estimulantes como romances, como coisas, literaturas clássicas, mas sim medite em Cristo, na palavra de Deus. E você pode escrever um diário, no caso, você pode, quando está com insônia, há também estudos que falam, você pode começar a escrever. Você pode escrever é, como entendimentos que você teve no dia. Escreva o seu dia a dia, seus pensamentos. Isso vai te ajudar também a relaxar, a você cair no sono. Evite ou reduza o máximo o consumo de remédios, né? Isso pode afetar no sono. Evite a cafeína, que há muitos estudos, né? Isso nós já sabemos no nosso meio, de estimulantes, então cafeína, e a cafeína não se encontra só no café, mas também no chocolate. O chocolate ele tem alto índice de cafeína, estimulantes como o guaraná também. Então, tudo que for estimulante, vamos evitar. Elimine o uso de álcool, que não preciso nem falar, mas exercite-se regularmente, mas cesse todo o exercício 3 horas antes de dormir. Então, eu vou me exercitar, que é importante, faz parte dos remédios naturais, mas se for se exercitar, 3 horas antes de dormir, tá? 30 minutos diários de exercício, eles podem melhorar muito a sua saúde, mas não exercite próximo da hora de você, da hora de você dormir. Exercite pelo menos 3 horas antes, e isso vai te ajudar a relaxar bastante. E a melhor momento, né, que nem tá aqui, que nem eu coloquei aqui, seria na parte da manhã. Mas se não dá, 3 horas antes de dormir. Perca o excesso de peso, perder o excesso de peso também vai ajudar a dormir bastante. Evite alimentos nos quais você é intolerante, né? Recomendo no caso do açúcar, grãos, como eu expliquei para vocês, derivados de leite. Porque os derivados de leite, eles causam uma intolerância alimentar, que pode gerar uma congestão, irritação, gases e outros problemas. E isso vai atrapalhar também no seu sono. Faça um exame das suas glândulas adrenais com um bom médico. Então, se você realmente sofre com sono, eu indico que faça esse exame das glândulas adrenais. Como demonstra aqui, cientistas descobriram que a insônia pode ser causada pelo estresse adrenal. E um dos melhores exames para a função adrenal é o exame DUT. Então, verifica como é que tá, pode passar no médico. Mas, e se você tiver também na menopausa ou na perimenopausa, faça um check-up com um bom médico naturalista. Nós temos muitas opções e é bem importante mesmo a gente ver essas alterações hormonais que podem causar esses problemas de sono. Eduque a mente a permanecer no momento presente e considerar os aspectos positivos e o aumento da melatonina. Então, lembra, se vocês fazerem certinho a questão da luz do dia e da luz da noite, nós vamos ganhar já naturalmente a melatonina, mas caso não seja possível, você pode também estar suplementando, né, a melatonina. Nós temos que é a 5-hidroxitriptofano, né? Vocês podem estar suplementando, isso ajuda bastante, que ele primeiro é convertido em serotonina antes de ser convertido em melatonina. Mas é uma forma também, né? Como eu disse, para aumentar os níveis da melatonina, exposição à luz do sol,
e completa escuridão durante a noite, mas você também pode suplementar com hidroxitriptofano. É muito bom. Caso esteja usando a melatonina, comece com apenas 0,25 miligramas e aumente o valor em 1/4 de miligrama até alcançar o efeito desejado. E tenha um descanso reparador. Gente, por fim, acabamos aqui. E a ideia. Deixa eu parar de apresentar aqui. Pronto. E a ideia principal que eu queria trazer mesmo para vocês é a questão do descanso. Como nós vimos, é a importância do descanso, como a privação do sono também, o que ela causa no nosso corpo, e a forma de nós mantermos o nosso ciclo. Produzir a melatonina e termos o nosso ciclo bem regulado, com exposição da luz do dia e a completa escuridão durante a noite. Se vocês quiserem também esse material, que tem muita informação, eu passei também um pouco mais rápido, eu posso estar disponibilizando, que aí vocês podem ver lá passo a passo como colocar em prática, para assim mantermos o nosso ciclo da melhor forma possível. E, claro, louvarmos a Deus com o nosso corpo, com o nosso, que é o santuário do Espírito Santo, e termos um bom discernimento, uma boa comunhão com Deus, porque é muito importante o descanso e evitemos também os trabalhos excessivos. Há exceções, mas que possamos evitar, para que assim nosso corpo seja restaurado. Mas antes eu queria ler com vocês uma promessa de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é uma promessa viva, e eu queria que vocês abrissem em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Bem conhecido, né? Mas hoje nós vamos ler essa promessa e tomar para nós essa promessa, que nos diz, Salmos 4, 8. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me faz habitar em segurança. Amém. Então, nós sabemos que Cristo nos mantém em segurança e Ele, além de nos dar a oportunidade de compreendermos e entendermos o funcionamento do nosso corpo, porque Ele nos deu todo o detalhamento de como funciona o nosso corpo. Ele nos dá também a promessa de que ele nos dará um bom descanso, um bom repouso e assim termos uma comunhão com ele melhor. Porque, como vocês viram, muitas vezes nós estamos com um estressezinho, às vezes não estamos pensando muito bem e a gente não entende por quê. Mas isso tem a ver com o nosso sono, porque o nosso cérebro ele precisa de um bom descanso. Entenderam? Amém? Louvado seja Deus. Eu vou então disponibilizar esse material para todos vocês. Qualquer dúvida também, a gente pode estar conversando. E para encerrar, vou fazer uma oração, os que puderem se ajoelhar. Oremos. Amado Deus, Pai grandioso, Criador dos céus e da terra, bendito é o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos acesso a conteúdos tão grandiosos, conteúdos que o Senhor deixou no espírito de profecia, sobre como regular o nosso sono, e que a ciência vem comprovando, conforme o Senhor já disse há muitos anos atrás. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos colocar em prática a questão da luz, porque você deixou os astros aqui para nos iluminar durante o dia, e à noite também para a gente descansar. Obrigada por compreendermos isso e que possamos, Pai, com a graça de Cristo, colocar em prática, que possamos nos livrar, Pai, de tudo que nos afasta de Ti, de estresse, de sentimentos, Pai, que às vezes nós não entendemos, mas que muitas vezes está relacionado com o nosso estilo de vida, que nós não colocamos em prática como deveria ser, não damos o melhor funcionamento do nosso corpo, não agimos da melhor forma, mas o Senhor nos mostra a forma como nós devemos agir. O Senhor nos dá a capacidade e a oportunidade, e juntamente com a graça de Cristo principal, nós sabemos que conseguiremos vencer, porque como a sua promessa nos diz, em paz nós nos deitamos e logo nós pegamos no sono. Nós sabemos que isso será possível, porque a sua palavra nos diz que é possível.
Então, juntamente com a sua palavra, Pai, nós temos a certeza que isso vai acontecer na nossa vida e nós te agradecemos por tudo, por suas bênçãos, por toda a oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Nos orar, a cuidar melhor desse santuário, da nossa mente, que possamos ter um sono reparador, que possamos de fato, Pai, descansar e estarmos bem todos os dias para as atividades, para ter uma boa comunhão contigo, Senhor. Seja conosco, com todos que estão aqui presentes, Pai, que o Senhor conhece a luta de cada um e esteja com cada pessoa. Que o Senhor esteja com eles e os dê um bom descanso, que eles possam também colocar em prática isso. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Deus Amém. seja louvado.